Num tempo em que a fé era testada pela fome e a esperança se desfazia como folhas ao vento, uma história inesperada floresceu no campo da desolação. Esta é a jornada de uma mulher, uma estrangeira, uma viúva, uma leal, uma escolhida. Era um tempo sombrio em Israel, o tempo dos juízes, guerras internas, idolatria, colheitas falhadas e a fé do povo enfraquecida. O povo de Deus estava perdido em sua própria rebeldia. As promessas pareciam distantes e a fome cada vez mais presente. Foi neste cenário que a história de Ruth começa. Não em glória, mas em luto. Não com festa, mas com fome. Uma jornada marcada por perdas, mas que nos conduzirá à redenção. Houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher, Noemi. Na cidade de Belém, irônico, o nome significa casa do pão. Não havia pão algum. Elimeleque, homem de fé e razão, decide partir com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles buscam refúgio em Moabe, uma terra estrangeira marcada por rivalidade com Israel. Quantas vezes, em tempos de escassez, somos levados a lugares que nunca desejaríamos estar? A fé de Noemi seria testada e o plano de Deus já estava em movimento. Morreu Elimeleque, depois morreram também Malom e Quilion, e ficou só Noemi com suas noras. Os dias se tornaram anos, e os anos, tragédias. Elimeleque morreu. Depois, seus filhos também partiram. A fome deu lugar ao luto. A esperança foi enterrada junto aos corpos de seus amores. Quantas vezes nos sentimos como Noemi, sozinhos, perdidos, vazios, mas até mesmo no vale da sombra da morte, Deus começa a escrever milagres invisíveis. Então Noemi se levantou para voltar da terra de Moabe, porque ouvira que o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhe pão. Mesmo em sua dor, Noemi ouve sussurros de esperança. Belém tem pão novamente, e ela decide voltar, mas não iria sozinha. É aqui que a fidelidade de uma mulher muda o destino de uma nação. É aqui que Ruth escolhe não voltar atrás. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Num momento que deveria marcar despedida, Ruth faz uma escolha de amor, uma escolha de fé, uma escolha que ecoaria por gerações. Ruth não era israelita, mas seu coração já pertencia ao Deus de Israel. Sua lealdade foi a semente de uma linhagem de reis, de um Salvador. Quando Deus nos conduz de volta à terra prometida, nem sempre é em triunfo. Às vezes, é com os pés feridos, com a alma sangrando e os olhos ainda sem compreender o porquê da dor. E sucedeu que, ao chegarem a Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Porém, Noemi lhes disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. As ruas de Belém estavam cheias de murmúrios. É Noemi? Diziam uns. Mas que fim trágico! Onde estão seu marido, seus filhos? Quem é essa moabita? Noemi não era mais a mesma. Não me chamem de Noemi, ela disse. Chamem-me Mara, amargura, pois o Todo-Poderoso me fez sofrer. Quantas vezes interpretamos o silêncio de Deus como abandono? Noemi não sabia, mas Deus estava escrevendo um novo capítulo. O nome dela ainda era Noemi para Deus, porque Ele já havia preparado redenção. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. E Noemi respondeu: vai, minha filha. Quantas vezes interpretamos o silêncio de Deus como abandono? Noemi não sabia, mas Deus estava escrevendo um novo capítulo. O nome dela ainda era Noemi para Deus, porque Ele já havia preparado redenção.
Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. E Noemi respondeu: vai, minha filha. 2 viúvas, sem terra, sem sustento, sem nada, exceto a outra e uma fé que ainda respirava. Rute, movida por amor, se levanta. Ela não reclama, não espera milagres prontos. Ela sai para buscar pão. Na Bíblia, a colheita sempre foi mais do que alimento. Era símbolo da fidelidade de Deus. Quando Rute saiu para colher, ela não sabia, mas estava prestes a colher muito mais do que grãos. A mão de Deus já estava no campo. Cada passo de Rute era conduzido pela soberania divina. Por acaso, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém. Por acaso, diz o texto, mas com Deus não existe acaso. O campo onde Rute entrou pertencia a Boaz, um homem justo, parente de Elimeleque, um remidor em potencial. Enquanto Rute colhia espigas, Deus estava colhendo destinos. Ele preparava encontros que mudariam o curso da história. Então disse Boaz a Rute: não vás colher em outro campo. Tenho ouvido tudo quanto fizeste à tua sogra. O Senhor te recompense o teu feito. Boaz não apenas a viu, ele ouviu sobre ela, sua lealdade, seu caráter, sua coragem. Rute se prostra, grata, surpresa. Por que encontrei favor aos teus olhos, sendo eu estrangeira? A graça de Deus encontra aqueles que são fiéis no pouco. Rute foi vista, não por sua beleza exterior, mas por sua entrega. Boaz representa aqui uma figura de Cristo, o remidor que nos vê. Quando o mundo nos rejeita, ele nos chama para mais perto. E na hora da refeição, disse-lhe Boaz: chega-te aqui e come do pão. E ela se sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados. Em meio à colheita, um gesto que parecia pequeno se tornou sagrado. Rute, a estrangeira, foi convidada à mesa. Deus convida os esquecidos à sua mesa, aqueles que o mundo ignora, ele exalta. Rute colheu espigas, mas estava começando a colher promessas. E sua sogra lhe perguntou: onde colheste hoje? Bendito seja aquele que te acolheu. Esse homem é nosso parente próximo, um dos que tem o direito de nos resgatar. Rute retorna para casa, carregando mais do que cevada. Ela carrega esperança. Noemi, que antes queria ser chamada Mara, começa a ver a mão de Deus novamente. Esse homem é nosso resgatador. A mão de Deus sempre esteve ali, nos passos silenciosos, nas lágrimas não vistas, no campo comum. Rute colhia grãos, mas Deus colhia destinos. O tempo da colheita chegava ao fim, mas o tempo da promessa estava apenas começando. Noemi, agora restaurada pela esperança, olha para Rute com outros olhos. Ela não era apenas uma nora fiel, ela era uma escolhida. Minha filha, não hei de buscar um lar para ti, para que sejas feliz? Boaz é nosso parente. Hoje à noite ele estará no terreiro, malhando a cevada. Lava-te, unges-te, põe os teus melhores vestidos. Não era sedução, era propósito. O ato de Rute seria um pedido simbólico de redenção, um apelo ao direito legal do remidor. O céu estrelado cobria os campos. O vento sussurrava mistérios de uma história eterna sendo escrita. Rute caminha silenciosamente entre os montes de grãos. Encontra Boaz dormindo e deita-se aos seus pés. À meia-noite, Boaz se sobressalta. Quem és tu? Sou Rute, tua serva. Ela responde: estende o teu manto sobre tua serva, porque tu és remidor. O pedido de Rute não era comum. Ela não pedia casamento por romance. Ela pedia redenção. Esse ato profético ecoa séculos depois, quando a igreja, como noiva, se deita aos pés de Cristo e clama: redime-me, cobre-me com teu manto de justiça. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Esta tua última benevolência
Foi maior do que a primeira, pois não foste atrás de moços, sejam pobres ou ricos. Agora não temas, farei por ti tudo o que pedires. Boaz reconheceu a virtude de Rute, não como estrangeira, mas como mulher de valor, como parte da aliança, como herdeira da promessa. Boaz é o tipo de Cristo, o Redentor que diz: não temas, farei por ti tudo o que pedires. Ele nos cobre com o manto da graça e promete redenção, mesmo quando tudo parece perdido. Ao raiar do dia, Boaz vai até os anciãos da cidade. Não bastava amar Rute, era preciso cumprir a justiça. Noemi vendeu a parte do campo que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Eu decidi resgatar, mas com isso também tomarei por mulher a moabita Rute, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança. O outro remidor desiste, e Boaz sela o pacto diante de todos. No mundo espiritual, Cristo também venceu legalmente. Ele pagou o preço e nos redimiu diante do trono da justiça celestial. Rute foi aceita, não como moabita, mas como filha de Israel. Boaz toma Rute por mulher, e o Senhor lhe concede conceber um filho, Obed, que viria a ser pai de Jessé, pai de Davi. Rute, a moabita, tornou-se ancestral de Jesus, porque Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele olha o coração e redime até o passado mais distante. A lealdade de Rute gerou um legado eterno. A fidelidade escondida produziu frutos para gerações. As mulheres da cidade disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem resgatador hoje. E puseram o filho de Rute nos braços de Noemi, e ela se tornou ama daquela criança, e deram-lhe o nome Obed. O livro que começou com morte termina com nascimento. O luto se transformou em vida, a amargura em alegria. Deus é o Deus da redenção, e aqueles que o buscam com fidelidade não apenas são salvos, mas se tornam parte de sua grande história de salvação. Rute deixou tudo para trás: família, pátria, deuses estrangeiros. Seguiu uma mulher amargurada para um povo que não a conhecia. Ela não sabia o final da história, mas confiou no Deus de Noemi. E o que começou com fome, morte e lágrimas, terminou em fartura, vida e alegria. A história de Rute não é apenas sobre uma mulher estrangeira, é sobre você, sobre todos nós, que por natureza estávamos longe da aliança, mas fomos aceitos por um Redentor. Rute nos ensina que lealdade gera legado, fidelidade em tempos difíceis não é desperdiçada. Deus escreve suas maiores histórias com lápis de dor e páginas de esperança. A obediência silenciosa é mais poderosa que muitos discursos. Redenção é para todos, até para os improváveis. Você pode estar vivendo um tempo de perda, de incerteza, de terra estrangeira. Você está pronto para confiar em Deus como Rute confiou? Está pronto para deixar Moabe para trás? Para abraçar um novo caminho, mesmo sem saber todos os detalhes? O Redentor já está à sua espera. Ele já pagou o preço. Ele não apenas quer te salvar, ele quer te usar para gerar vida. Senhor Deus, assim como Rute, eu me lanço aos teus pés. Cobre-me com teu manto, redime minha alma, usa minha vida, ainda que marcada por perdas, para escrever uma nova história de fé, propósito e legado. Em nome de Jesus. Amém. Se esta história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada história bíblica é contada para transformar vidas. E lembre-se, Deus não esqueceu de você. Ele está preparando o seu Boaz. Ele está preparando o trigo. Ele está escrevendo o próximo capítulo. Mas como Rute, você pode fazer uma escolha hoje. Pode dizer: o teu Deus é o meu Deus. Talvez você não veja os campos de trigo ainda. Talvez esteja apenas no início da caminhada com Noemi. Mas saiba,
Deus já está escrevendo seu capítulo de redenção. Nada está perdido quando você confia no Redentor. Nada é pequeno demais quando você planta fidelidade. O que hoje é lágrima, amanhã será herança.